bem-vindos num bom dia lindo, né? Que uma sexta-feira abençoada na vida de todos, que seja um dia memorável para nossas vidas, para que venha coisas novas e que venha abrir um pouquinho mais o leque todos os dias, pedindo para Deus, né? Que seja um dia que a gente possa ter as respostas que a gente estamos pedindo. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho, vou sair do intuitivo para entrar na área emocional. E quando falamos da área emocional, era muito interessante quando a gente começa a se ver, começa a mudar tudo isso. Logicamente que o visagismo ele traz muita coisa, mas eu creio que a primeira coisa que eu venho mostrando para vocês que é todo um leque, porque quando fala de um rosto, fala de uma identidade. E falar da identidade fala do que nós expressamos, das nossas vontades, fala do nosso modo de agir. Então fala um pouquinho de cada coisa, fala do nosso ritmo, da forma que pensamos. Então o rosto, ele é muito, olha gente, é tanto que eu falo que o rosto acontece, tantas coisas sobre ele, né, que eu falo que a nossa identidade, que fala com o corpo todo, mas eles nos enchem todos os dias. Hoje a gente vai começar no direcionamento, falando um pouquinho ontem, né, relembrando, desde segunda eu venho falando de temperamentos, no que o temperamento influencia no rosto, no que o temperamento tem influência na nossa identidade, né? Que ele é o tempero da nossa vida e é a nossa forma até de agir, de ser, de mostrar, né, as coisas que sentimos e a forma que nós temos do nosso agir, de andar, de viver, que tem muito a ver com o corpo, né? Que fica nas três partes, corpo, alma e espírito. Então a parte intuitiva, ela tem muito a ver com a terra, tem muito a ver com o que nós vivemos aqui. Então quando nós expressamos, fazemos coisas, tem coisas que nós sentimos sim, mas é muito pelo lado do intuitivo, né? Nós não conseguimos enxergar até a linha mais espiritual. E isso é uma das coisas que mexe muito na parte, quando falamos da parte emocional, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E para encerrar a parte do intuitivo mesmo, que nós vamos vir falando, nós vamos falar um pouquinho de cada hormônio que essa área traz e o porquê desses hormônios. E é tão interessante que nós temos nisso, pessoal, porque o que acontece nessa área quando a gente falamos de hormônio? Ele vem dos hábitos, né? Ele vem da forma mesmo. Quando nós colocamos hábitos, nós conseguimos adequar melhor essa parte hormonal, que fica onde? Fica aqui, ó, tireoide, né? E o tireoide, ela pega em qual parte? Vamos pensar que no rosto, na linha do rosto que eu venho mostrando para vocês, né? Que aqui, vamos lá, novamente aqui, ó. Ó, vocês vão entendendo isso aqui, ó. Vamos mostrar para vocês. Então, quando falamos da parte do rosto, pega toda essa área aqui, né? E quando vocês veem aqui, ó, tá vendo esse pedacinho aqui, ó? É essa área aqui do intuitivo, a parte cerebral, a parte hormonal, e cada parte nesse sentido é igualzinho fosse uma mexeriquinha, mas é cada gominho da nossa história. Então vai falar da nossa infância, fala um pouquinho do nosso tempo, né, de bebê, como foi desde o ventre, daí vai até os 9 meses. E isso vem passando, gente. Logicamente que o meu papel aqui com vocês, eu quero estar, né? Bom dia, Hélida, seja bem-vinda. O que eu quero passar? Que vocês entendam esse perfil, essa passagem, tá? Porque quando eu entendo o meu papel sobre os meus hábitos, eu também vou entender um pouco de temperamento, tá? E isso tem tudo, corre tudo, gente. Se vocês forem ver a parte da tireoide, é o que mexe muito, tá? Porque muitas pessoas, elas perdem força, elas perdem ânimo, elas começam a ficar mais abatidas, pode ter certeza, engorda, emagrece, tudo isso por um distúrbio que tem nessa célula. Então, para vocês entenderem o quanto isso tem importância nessa cultura toda, nesse estudo todo que vem sendo feito com tudo isso do visagismo. Então, por isso que a gente interfere também um pouco na saúde, tanto física também como emocional. Né? Por quê? Porque eu falei que muita coisa se torna psicomática. Por quê? Porque não temos um olhar, nenhum cuidado. Quando entendemos sobre aquilo, que às vezes nós trazemos coisas de nós mesmos, às vezes trazemos coisas da nossa parte familiar,
E isso a ciência explica. Tá vindo muita coisa sendo falada hoje, né? Constelação familiar, né? Sobre todas as partes de genes, aonde que estavam essas células. Por quê? Porque é um estudo que está sendo conduzido as pessoas a se entenderem melhor e mudar essa questão, né? Tanto quando uma pessoa chega até um hospital e tá com uma saúde ou com alguma coisa terminal, o próprio médico fala que aí eles têm coisas que eles podem fazer, mas tem coisas que realmente, né, é a fé, é a posição da pessoa, é a forma que a pessoa pensa e a forma que a pessoa realmente encontra aquele problema na vida dela. Então, para vocês entenderem que isso é o fator do nossa vida cotidiana mesmo, do nosso lado físico. E o lado físico, ele contém muita forma para nos ajudar a vencer isso, tá? Então, quando falamos sobre alguns fatores de hormônios, né, que pega muito, porque os hormônios, ele vem, todo mundo tem, tá? Então, começando por um que é muito interessante, que é a dopamina, que é o hormônio do prazer, que é o que o ser humano pede, é o que todos precisam, é o que todo mundo quer viver com ela. Vamos pensar, nós vivemos sem isso, e quando não temos isso, temos uma depressão. Por quê? Depressão é porque diminui isso dentro de nós, e essa pressão que nós tínhamos foi sendo diminuída, né? Ela foi sendo cessada, e isso vai te tirando a forma de vida, a alegria de vida, o olhar para o mundo, aquilo que, olha, simplesmente uma pessoa que ela tem prazer ela tá com a dopamina alta, né? Ela vem com isso, o que ela tem? Ela vê um passarinho, ela fica feliz, ela vê a forma da vida girando, aquilo ali, ela se conecta com aquilo, porque tem tudo a ver com a terra, tem tudo a ver com os arquétipos. Então isso também, a dopamina é o primeiro que a gente fala que tem que ser dosada, que tem que ter um fator exato para que não suba muito, para não dar ansiedade, que não desça muito, para não virar depressão, mas que ela fica numa forma exata no nosso corpo. Que isso vai ajudar com que a gente tenha mais ânimo, mais vontade, mais prazer mesmo nas coisas, prazer de comida, prazer de namorar, prazer de amar, prazer de estar junto, né? Prazer de ter relacionamento. Tem outras pessoas que têm prazer realmente de ficar um tempinho sozinho, de assistir uma série. Gente, é coisas tão engraçadas quando a gente fala de prazeres, que é esses tipos de prazeres que eu imagino, mas também tem o prazer do bem e o prazer do mal, né? Tem pessoas que têm prazer em comer gordura, entenda que isso vai ter um grande problema. Tem outras pessoas que têm problema de comer, o prazer delas é comer açúcar. Então elas vão estar fazendo um problema pro corpo? Sim, porque elas têm uma intensidade disso, e o cérebro, ele recebe esses prazeres. Por isso que o nosso cérebro, ele se conecta tanto com vício. Entende? Então qualquer vício, ele se torna mais fácil de ser, a gente continuar muito repetidamente isso, porque mexe na parte reptiliana, tá? Para vocês entenderem, que tem a parte do intuitivo, é a parte, como eu falo para vocês, é do repetir, é do passado mesmo, né? Então, como tudo isso tem um fator, só para vocês verem que eu vim falando, eu tentei passar, né? Eu tô 3 dias no intuitivo, só para vocês verem o quanto de informativo que tem sobre só uma área da nossa vida, que é a nossa parte física. Então, assim, essa parte física, ela tem um fator, ó, e eu vou pedir para vocês que estão aí na live, vou mandando os aviãozinhos para 5 amigos aí, chama o pessoal. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais sobre a parte emocional, vai ajudar muitas pessoas de entender o porquê que elas não conseguem eliminar alguns sentimentos que tem dentro de nós, porquê que nós continuamos fazendo aquela mesma forma, e isso vai trazer uma luz aí. Então, se vocês puderem, mandem, gente, avisa o pessoal, é conteúdo realmente que vai fazer diferença. Posso falar isso para vocês, porque todos os dias, quanto mais eu pego essas experiências, mais eu vivo isso e mais eu posso dizer para você que muitas pessoas buscam muitas coisas e elas não sabem que tem algumas formas na vida que elas vão ter que dar jeito nisso para melhorar o outro, então não tem como, tá? Então, principalmente, por que eu estou falando muito sobre isso com vocês agora? Porque na parte emocional eu vou entrar numa parte que muita gente reclama, a parte financeira. E muitas pessoas não sabem que essa parte está total ligada na sua parte emocional. E muitas vezes ela traz muito rescuo da parte do reptiliano. Estamos repetindo e somos fiel algumas áreas da nossa vida que nós não entendemos.
Quando conseguimos mudar isso, mudar essa forma diante do nosso cérebro, que ele consegue ver outra coisa, muitas coisas começam a ser mudadas sobre nós. Então, olha, tá muito boa essa live, então vamos embora aí avisar pro povo que é informações únicas, vou falar pra vocês e vai fazer muita diferença, não na vida só de vocês, mas na vida de todo o conjunto de pessoas que quiserem essa área, quiserem entender um pouco mais sobre pessoas, que queiram buscar mais essa fonte de até aprender a não só a se desvendar, mas também poder lidar melhor com o outro que está perto, saber o porquê que tem tanta dificuldade em algumas ações sobre a sua vida. Certo? Então, voltando por isso, eu quero que vocês entendam sobre trocar os hábitos, né? Por que a gente fala que o primeiro que a gente pode trabalhar é o dopamina? Porque a dopamina, quando eu começo a trocar isso eu consigo trocar essa visão da dopamina, eu começo a buscar coisas que me tragam novamente prazeres. Porque o meu cérebro, ele é total em hábito, tanto que vocês podem entender que tem algumas pessoas que falam técnicas de 15 vezes seguidos nós repetir a mesma coisa, o nosso cérebro já coloca aquilo como verdade. Então, eu mesmo tinha um fator sério, eu sempre gostei um pouco mais de açúcar, né? Então, vamos pensar coisas doces. Então, tinha uma coisa muito doida dentro de mim, eu amava isso, eu gostava muito de açúcar. Então, o chocolate, era aquele chocolate, né? Puro açúcar, tudo na parte... Porque, gente, eu tô falando sobre isso porque tem a ver com o paladar. E essa área do paladar tem muito a ver com o intuitivo da emoção. Porque o intuitivo da emoção, ele busca isso, ele busca o prazer da comida, ele busca o prazer da fala. Então tudo isso tem um fator muito sério aí, tá? Para vocês entenderem. E uma das coisas que eu tinha era comer esse açúcar, mas quando eu comecei a estudar um pouco quem eu era, a minha história, da onde eu vim, o porquê de um monte de coisa, bem-vinda, Paty. E o que aconteceu? Eu comecei a notar que eu podia melhorar eu comecei a tirar algumas coisas com mais facilidade, para vocês entenderem. Eu comecei a fazer trocas. Por exemplo, eu sempre tomei açúcar, claramente, amava tudo que vinha de açúcar. A primeira coisa que eu fui entendendo que o açúcar, ele acelerava muito meu cérebro, bom dia. E eu já era muito acelerada e isso me deixava mais acelerada ainda. Gente, eu vou falar pra vocês, eu nunca tive vício de muita coisa. Eu fui fumante só, né, muitos anos. E isso era um ato que me dava prazer. Outro vício, pra vocês entenderem, vem da boca, concorda? Coloco na boca. Então, isso eu fiquei, muito tempo. Quando eu comecei realmente a estudar um pouco mais isso, eu parei de fumar, eu tinha 33 anos. Então foi na época que eu comecei mesmo a estudar um pouco mais quem eu era, comecei a notar quem eu era. E você sabe como que foi mudando isso? Igual eu falei pra vocês, foi 2 hábitos muito claros que mudou na minha vida. Foi quando eu tirei o cigarro e quando eu tirei o açúcar. Isso foi 2 passagens assim, pra mim top, porque eu falei, cara, eu mesmo consigo mudar isso. Por quê? Eu abaixei aquela tensão da dopamina, do prazer que aquilo me dava. Então eu fui trocando aquele prazer, entende? Por exemplo, igual o cigarro, eu fumava. E eu trabalhava nessa época numa rede aqui de Mogi, que foi um dos salões que eu fiquei muito tempo, que eu gosto muito até de falar, posso até falar o nome que eu trabalhei bastante na rede do Claudir. E essa época, né, eu trabalhando com as mulheradas e aquele povo chegando, e o hábito de todos os colegas de trabalho era cigarro. Então você pode, só para vocês entenderem, que o hábito é você chegar perto das pessoas, por isso que eu falo que é o prazer. Quem faz um hábito, você sempre vai procurar pessoas que façam a mesma coisa que você. Por isso que você se achega mais a essas pessoas, né? E isso tá no nosso intuitivo. E eu chegava de manhã, a primeira coisa de tomar um café, qualquer coisa, era cigarro o dia inteiro. Só que chegou um momento que eu percebi que eu não sentia nenhum... Vamos dizer, o meu olfato foi prejudicado demais nessa área. Porque eu não sentia cheiro, né? Eu não tinha prazer em cheiro. E não sei que tiver alguém aí que fume ou tenha, né, hábito, ou alguém que chega perto com o cigarro, que vocês vão perceber que é uma coisa que rouba totalmente isso. Então mexia no meu modo de agir. E quando as mulheradas chegavam no salão, eu queria, né, eu ia abraçar elas. Aí eu comecei a notar que quando eu comecei a mandar essa informação pro meu cérebro, eu comecei a sentir vergonha. Olha que coisa de doido.
Eu sentia vergonha. Eu ia chegar perto e falava, nossa, acho que eu tô cheirando cigarro. Só que até ali que eu tava fazendo aquilo repetidamente, eu não sentia nada. E eu não me incomodava se as pessoas sentissem ou deixassem de sentir. Porque eu bloqueei aquela área dentro do meu cérebro. Olha que doido. Então aquilo não era ofensa para as pessoas, era meu prazer. Então quando eu comecei a mudar, que eu queria sentir cheiro, e eu ia ter prazer de não sentir mais o cheiro ruim do cigarro, mas eu queria sentir cheiro de perfume. Olha que doido. Porque as mulheres sempre muito cheirosas, aqueles perfumes maravilhosos, e eu comecei, eu falo que a gente começa a mudar o hábito, começa a viver muito próximo das outras pessoas e começa a parecer com elas, gente, isso é muito natural. Então o ambiente que você trabalha, o ambiente que você atua tem muito a ver com esses valores, principalmente com os hábitos. E os hábitos, por exemplo, dopamina e prazer. Por exemplo, uma pessoa que vai para um trabalho, por exemplo, que não tem prazer naquilo que faz, ela sofre, ela começa a ficar doente, ela não se identifica. Por que isso, gente? Porque ela tem uma baixa de dopamina. O prazer dela vai o tempo todo avisando, ó, você não tá bem, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. E isso tem um grande fator na nossa vida. Nós temos que pensar sobre isso, entende? Eu posso mudar isso comigo? Posso. Eu tenho formas de fazer coisas nesses pequenos trocas? Sim. A partir do momento que eu quis começar a sentir mais perfume, isso tal, eu troquei o cheiro do cigarro por cheiro de perfume. Automaticamente eu coloquei pro meu cérebro, hoje eu não vou fumar. E você não presta. Peguei o cigarro, troquei ideia com ele. Falei, você não é legal pra mim, não quero mais você na minha vida. A partir de hoje eu decido não querer você mais. E você passou a ser ruim. Gente, todos os dias eu acordava e falava, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. E foi tão automático que aquilo passou a ser realmente, passei a ter nojo. E isso eu vou falar pra vocês, que quando chega nessa parte que a gente fala, nessa linguagem corporal, as nossas formas de mímicas no rosto, como faz forma, a área, tudo isso o nosso cérebro entende e ele começa a realmente fazer aquilo. Quando é nojo de verdade. Peguei nojo de cigarro. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda. Então, e logo depois foi vindo, quando eu fui melhorando isso, também comecei a ter amigos que não tomavam açúcar, foi diminuindo. Então eu mudei para um chiclete que já não era mais com açúcar. Daí eu fui indo, já não tinha muito, eu nunca gostei muito nessa coisa de bala não, mas eu gostava de doces caseiro mesmo, gente. Aí eu fui diminuindo aquilo, eu fui trocando aquilo. E eu fui vendo que aquilo já não tinha tanto prazer. E quando eu fui trocando o prazer do açúcar por aquilo que não tinha açúcar, por exemplo, igual o café, eu tirei o gosto que tinha, porque quando a gente tomamos um café com açúcar, o nosso cérebro ele conecta mais com o açúcar do que com a cafeína. Por quê? Porque ele tem o prazer daquilo. Então, quando isso, né, o cérebro na parte do intuitivo, gente, ele traz aquela lembrança lá na mexeriquinha que eu falei pra vocês. E aí, quando eu fui vendo isso, eu falei, então eu tenho que mudar algumas coisas. E foi nisso que eu fui mudando de pouquinho. E eu fui tirei o açúcar. Comecei a sentir a cafeína. O prazer da cafeína foi maior do que o prazer do açúcar. E isso em chás, isso em bebidas, refrigerante, eu já não tenho prazer mesmo, nem zero, nem, né, que pra mim, aquela parte do adoçante, também ele tem um acelero no cérebro, não faz diferença, muita diferença, realmente é só pra quem é diabético, quem tem um problema mesmo de saúde e outro, até as doenças, gente, pega muito. Só pra vocês entenderem, o meu pai, ele, por doce demais na vida, ele tem diabetes, mas o diabetes dele é localizado nas pernas. É diabetes dos pés, não sei se vocês já ouviram falar. E aonde que ficou mais localizado isso? Na época de criança dele. Então, ali teve faltas, e essas faltas é uma coisa tão doida que foi aí que começou a destravar muito. Então, até eu estudar visagismo era uma coisa, até eu estudar morfopsicologia, essas coisas, era para trazer para dentro da área da beleza. Foi aí que eu quero que vocês entendam que eu fui adquirindo outros mentores que vêm falando de desenvolvimento pessoal, de constelação familiar, sobre essa parte de neurociência, que fala da física quântica. Isso foi uma troca na minha mente que eu falei, agora eu quero aprender mais sobre pessoas ainda. Então foi aí que eu fui me desligando um pouco mais. E, assim, no primeiro momento eu trazia tudo para dentro da área da beleza, tudo para a área de beleza. Só que eu via que ficava muito limitado isso. E não era a minha função.
né? E aí hoje, como eu vou vir falando para vocês sobre emoção, vou falar um pouquinho sobre o que é o propósito de vida, que todas as pessoas que eu conheço até hoje sempre falam para mim, que propósitos é o que acontece, mas eu falo para você que há um propósito, primeiro, que é de vida, que é fôlego de vida, e que todos nós nascemos com ele, e isso é o ser humano, tá, gente? E se ele não consegue encontrar isso, ele se torna vazio, se torna triste, se torna sem... A primeira coisa que baixa nele é a dopamina, porque ele não tem prazer de vida. Olha que doido, ele vive em busca de algo que não sabe nem o que é. Então isso tem muito a ver uma coisa ligada com a outra. Então, só para vocês começarem a entender que uma coisa sempre vai se encaixar na outra. Quando você começa a estudar uma coisa, ela começa a ser ampla isso. Ela começa a abrir porta e te levar a lugares que você vai chegar muito próximo do seu propósito. Por isso que é sempre interessante, quanto mais vocês puderem estudar ou buscar algo que traga uma outra linhagem para o cérebro que está habituado a ver, vai ajudar vocês, tá? Então, a dopamina é a primeira coisa que coloca. Por exemplo, como é que a gente pode pensar? Eu tenho muita dificuldade com o exercício físico. Muita dificuldade. Quando eu vejo a academia, já cheguei a pagar anos na academia e uma vez. Teve outra que eu paguei um ano, fui mais, gente. Fui 3 vezes no ano. Fechei o pacote e não fui. E isso que eu tive um grande problema na coluna. Porque eu não exercitei o corpo. E o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Um corpo parado, ele se torna uma água parada. E a água parada, gente, dá problema. Vamos pensar sobre isso. A água parada dá dengue, água parada, o lodo, o cheiro, o odor. E isso é a mesma coisa do nosso corpo. Ele precisa ser ativado, ele precisa ter movimento. Porque ele foi feito para lubrificação. Então vamos pensar assim, o sangue, a gordura, tudo tem um efeito no nosso corpo. E quando o nosso corpo não tem essa funcionalidade, ele vai perdendo esse prazer. Então, por perder isso, automaticamente os hábitos começam a ser transferidos e mudados. E quando eu fui ver na academia, eu tinha muito nervoso disso, pensava na proporção, posso falar pra vocês, e eu cheguei um dia, o rapaz falou pra mim, nossa, é muito fácil, o seu corpo vai ficar ao máximo, nós vamos pôr uma projeção aí, você vai ficar parecida com, gente, eu esqueci o nome daquela mulher que é a esposa do Belo, esqueci o nome dela. Menina, eu saí fincada da academia, não queria nem olhar pra trás. Eu falei, você imagina eu ficar com o corpo daquele? Nunca. O meu cérebro, a primeira coisa que ele se conectou foi com a imagem. E eu falei, essa imagem não me agrada. Gente, é tão louco isso que eu bloqueei na minha cabeça. Tanto que eu encontrei meu marido, que é total, né? Que hoje ele também ficou. E eu falo pra você, se você não faz muito, é mais fácil você trazer a pessoa que tá do seu lado a não fazer também. E isso foi uma coisa que mexeu muito conosco, né? E ele gostava muito e eu nada, eu não falava, não gosto, coisa chata, não tenho prazer muito nisso, mas vocês viram que eu tinha necessidade, porque senão a imagem dele não ia se conectar com a minha. E aí a academia, como que eu faço para ter prazer, gente? Lembra que eu falo que é trocar o lado que eu não gosto pro lado que eu gosto. Primeiro, vamos pensar na roupa que usamos. Quando acordar, abrir os olhos, não pense, porque se você pensar, você não vai. Pula da cama, se troca e fala, fui. Você entende que automaticamente você muda o fator do seu cérebro. Porque se você dá limite pro seu cérebro, ele pensa e fala, lá não é gostoso. Você lembra que você não gosta? Não vai te fazer bem. Isso te machuca. Ai, não vai não, vai doer o corpo, vai tomar... Não vai, tá frio. Então começa a vir todos esses pensamentos. Quando levantamos e já nos vestimos, assim, automático, deixa a roupa da academia muito prática, se coloca automaticamente e vai se ver. Quando você se olha no espelho, aquilo já conduz melhor, conduz melhor você aí, porque o que o cérebro vê é o que ele acredita. Então ele vai ver o seu corpo fitness e vai querer correr atrás disso, entende? Então isso, Adriana, parece ser louco, eu vou fazer uma coisa dessa? Sim, gente, o nosso cérebro precisa, principalmente na parte intuitiva, de estar vendo o que está acontecendo, qual é essa troca. E quando falamos sobre esses hormônios, nos ajuda tudo. Lume, seja bem-vinda, minha linda. E isso tudo vai mudando, gente. Quando falamos a outra, é o hormônio do bem-estar, que é a endorfina. Também se encontra na nossa tireoide, também se encontra da nossa forma, tá? Então isso tudo é um lado do bem-estar, então é as palavras que eu começo a falar, olha que doido, é o que leva à autoestima.
E quanto mais eu falo isso para mim mesmo, eu falo para o meu cérebro, entenda que eu estou ativando a minha endorfina. Então por isso que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Olha, eu quero estar bem, eu gosto de um corpo sadio, eu gosto de comer coisas que me dá prazer, olha aquela fruta como é bonita, olha como eu gosto disso. Gente, quanto mais vocês fazem, entenda que muda o campo do não prazer, ó, prazer bem visto, prazer saúde. E isso vai ser muito fácil quando vocês começarem a mudar também o ambiente. Não adianta eu falar de uma coisa e não mudar o ambiente, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que pensar é que quando eu começo a mexer nessa linha, eu começo a mexer em algumas coisas. E toda mudança traz transtorno. Isso na vida física, isso na minha vida normal, isso em qualquer sentido, gente. Tanto que eu posso falar pra vocês, comecei a arrumar a casa, comecei a dar aquela pano. Imagina vocês com construção. Nossa, começa, eu acho que aqui não tem quem não se sinta mal com isso. Por quê? Porque começa a trazer mudanças. E toda mudança que está em nossa volta e mudança em nós mesmos traz confronto, porque vocês vão ter que tirar aquilo do lugar. O cérebro fala, ó, vai ter que trabalhar em outra área, agora você vai ter que aprender coisas novas nesse momento. E isso faz com que faça um crescimento. Você começa a olhar de novo para um lado que não olhava para você. E o fator do intuitivo, ele vai te levar ao passado muito mais rápido. O intuitivo tem tudo a ver com o passado. Como eu falei para vocês, que tem doenças que trazemos da nossa geração. Gente, nessa área, é uma área que muitas pessoas não entende crenças limitantes que realmente bloqueiam pessoas. E foi quando eu comecei a ser destravada em olhar esse olhar também de desenvolvimento pessoal, que não era só a minha profissão que fazia diferença. Porque se eu chegasse com uma profissão nova, gente, ia ser bom, ia. Só que essa profissão nova, ela fez toda uma mudança no meu cérebro. Eu não ia conseguir voltar fazendo as mesmas coisas. Então todas as vezes que eu ia para um lado novo, conhecer coisas novas, eu já voltava com outros pensamentos. E aqueles pensamentos, os meus hábitos já estavam sendo mudados dentro daquela frequência. Então por isso que eu não conseguia ficar junto, entende? E isso mexe tudo com a minha parte hormonal, mexe tudo com o meu, realmente o meu intuitivo, essa parte mais de pegar as coisas para perto. Desculpa aí. E aí, quando isso foi mudando, isso foi me trazendo alguns direcionamentos diferenciados, tá? E isso foi fazendo crescer cada dia mais e mais conhecimento e mais prazer e mais vontade de ser transformada, de olhar realmente essa autoestima, porque baixa autoestima, quando eu tô no baixo, alto, gente, é outro fator, é cerebral. Olha para vocês verem, é onde eu vou mudar a parte frontal do cérebro. Se eu mudar a parte frontal, eu não tenho uma autoestima elevada. Eu sempre vou estar naquele alto e baixo. É aquele fator do alto da patecida, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E é assim que a gente fica. Até vocês passarem de uma fase para outra, de mudar realmente. Então assim, mudei uma coisa, muda tudo, gente. Isso que é interessante, porque olha, quando muda, quando a gente tá falando, porque eu vim falando só de beleza, e se eu mudasse a arte do corte de cabelo, muda toda a minha frequência? Muda, por causa disso, porque eu mudo o que eu estou vendo. E também mexe na minha parte hormonal, olha que doido. Porque se eu olho e gosto muito e me dá prazer, que uma pessoa ama ir para um salão de beleza, por exemplo, ama de um cuidado, ela vai ter um prazer imenso naquilo. Então qual que ela tá aumentando? A dopamina dela. O bem-estar dela também está sendo mexido, que a gente está mexendo na nossa endorfina. Então você entende que é coisas tão simples no nosso dia a dia, que tudo está em nós, só que nós não sabemos retirar isso, não sabemos pegar isso para nós. Então isso muda bastante, tá? Daí nós estamos para um que todas as pessoas têm. É um interessantíssimo, todas as pessoas têm, mas tem muitos que não elevam, e dependendo do tamanho da dor, se perde. Aí também mexe muito outra coisa, a oxitocina, gente. A oxitocina é o hormônio do amor. Aonde mais é plantado isso? Na maternidade, na gestação. Gente, estamos com obra aqui, então vocês me perdoem, tem um barulhinho aí, estou aqui no prédio, então tem coisas que a gente não pode dominar, tá? Então assim, o hormônio do amor é o que gera a sua interação social, a sua interação de estar bem, de querer estar com as pessoas, de querer viver, amar aquilo, gente. Sabe? Ai, por que eu amo? Por que é desenvolvido do amor na minha cabeça? Porque automaticamente a oxitocina tem dentro de mim. Então nós somos o amor. Nós somos feitos pelo amor. Nós viemos do amor.
Ah, Adriana, mas você tá falando do quê? Porque a minha paternidade não me trouxe isso. Não, a sua parte intuitiva sempre trouxe. Porque se a gente fala do propósito, vocês vão entender que vocês vieram do amor. Então é uma outra área que a gente tem. Melhora o humor, melhora todo esse fator e os hábitos vai sendo mais fácil de ser trocado, gente. Daí tem a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, só para vocês entenderem, é só hormônio que traz muita conexão de coisas diferenciadas pra gente, né? Então, isso é um dos valores maiores que temos. E, gente, isso é o que vai enchendo a nossa vida, vai nos transformando, pessoal. E aí, então eu vou continuar falando aqui, olha, parei na dopamina e falamos da adrenalina, de todos esses fatores, foi isso. E vamos falar realmente do cortisol. O cortisol realmente disponibiliza o estresse. E é o que trabalha um pouco mais com a glicose do corpo, que falamos muito sobre essa parte do passado que eu venho falando para vocês, que tem muito a ver com isso, gente. Se nós for falar do nosso corpo físico e da nossa linha física, ela traz muito mais informações do que imaginamos. O nosso genes, ele traz muita coisa. Então, assim, vou falar, quanto mais buscamos, obrigada. E quanto mais nós buscamos esse conhecimento, mais direcionamentos a gente vai ter sobre isso, tá? Falar sobre o passado é muito complicado, porque assim, o passado, muita gente fala assim, mas o passado não faz diferença no meu futuro. Faz sim, gente. Quando nós resolvemos essa área da nossa vida, entende que nós abrimos uma gaveta que muitas vezes não queremos mexer nela. Porque as gavetinhas, eu falo que nosso cérebro é um grande closet, tá? Com várias seções de gavetas ali, vamos dizer. E cada gaveta, ela tem um fator, ela tem uma história. Só que muitas vezes nós resolvemos ela, distribuímos esse problema, mas muitas vezes deixamos lá ela e fechamos essa gaveta, porque se mexer vai trazer transtorno e dor. E outra, todas as vezes que o nosso cérebro precisa passar por uma mudança nessa área, que é a área do intuitivo, ele vai se bloquear e vai querer segurar essa informação. Então, o que nós temos que pensar sobre isso? Que a parte emocional, ela vai influenciar muito no intuitivo? Vai. Eu tenho que virar uma chave para me começar a entender outra. Então, quando fala, mas espera aí, tem muitos psicólogos hoje que estão falando sobre constelação familiar. E constelar familiar, gente, não é nada de uma crença, não tem nada a ver com isso, tem a ver com ciência. E tem muito a ver com o que nós trazemos do nosso passado. Qual foi a nossa cultura, a nossa criação, e isso mexe em toda a sua área. Só para vocês entenderem, o seu nome, a cidade onde você nasceu, o país, isso tem muito a ver. Às vezes nós temos um monte de parentes aí no mundo e não sabemos. Por quê? Porque nosso gene é todos divididos. E nós somos um país totalmente mistificado, né? Então vem pessoas, sai pessoas, entra pessoas, então isso muda também muito com a nossa vida. Adriana, mas se torna um pouco confuso, porque é muita informação, é muita coisa. Gente, quando nós falamos de pessoa, por isso que nós temos que parar, falar muito, pensar um pouquinho quem somos, da onde viemos, quem é a nossa parentela, quem é a nossa família, como foi a nossa cultura, como foi a nossa forma de viver. Porque vocês vão entender que tudo isso fica muito a ver com o reptiliano. Um bebê, ele não sabe um caminho a não ser repetir o que papai e mamãe faz, né? A nossa parte da adolescência, quantas vezes nós estamos fazendo algo que aí a mãe ou o pai falam, eu fazia dessa forma e você tá fazendo de novo. E a mãe, né, a avó fala assim, tá vendo tudo que você fez comigo, teu filho tá fazendo você pagar. E aí, o que acontece? Por que isso? Porque nós temos essa forma gravada dentro de nós. E os nossos, vamos pensar que a primeira coisa que vai nascer em nós, essa parte intuitiva, essa parte que vai sendo gerada no ventre, ela vai trazendo um monte de informação. E a primeira coisa sendo gerada no ventre é o nosso cérebro, né? A pessoa fala o coração, mas é uma área do cérebro que está sendo gerada, que é conectada direto com a área emocional, que traz a área da alma. Por isso que traz essas informações todas no nosso, desde quando mamãe ficou grávida, eu já tenho informação no meu cérebro, só para vocês entenderem. O passado já tá lá, porque se eu era um óvulo, quando, vamos pensar, a minha avó estava grávida da minha mãe, eu já estava na barriga da minha mãe. E lá eu já tinha informação. Nossa, Adriana, agora bugou tudo. Como assim? Que é o que todo mundo fala. Mas, pessoa, é para vocês entenderem um pouquinho que quando a pessoa está sendo formada, primeiro é um óvulo
e também é um espermatozoide que faz o sêmen. E o sêmen, a semente, e o óvulo realmente se encontram. Mas assim, são separados até esse momento dessa fecundação para ir para uma criança. Mas essa criança, esse óvulo já está pronto dentro da barriga de alguém, só para vocês entenderem, tá? Para ver o quanto a gente traz de informação nessa área do intuitivo. E o reptiliano, tudo que a gente vai falando e vai pondo, e a moda, e a forma. Então eu tenho que pensar muito no ambiente que eu moro, eu tenho que pensar muito no que eu vivi, porque a gente tem que fazer realmente, abrir uma cartilhazinha e ir perguntando. E eu vou contar uma coisa, gente, tem muitas coisas que vocês não precisam perguntar. Pode saber, mas eu não lembro disso. Como que eu vou lembrar como a minha mãe era? Eu não vou lembrar. A gente tem sentidos sobre isso. E os sentidos estão no reptiliano. Porque entenda, se algo já aconteceu, essa informação já aconteceu sobre nós. Por isso que nós vamos repetir aquilo que já fez. Tudo é repetido, nada é criado. Tudo, porque tudo já foi criado. Então alguém vai lá e repete e começa a fazer também. Então essa parte de hormônio tem muito a ver com a nossa parte aqui, que é do nosso intuitivo, e tem tudo a ver com a nossa parte emocional. Então indo para a parte emocional agora, a gente vai falar do que, gente? De uma coisa do que o cérebro é dividido, né? Que a gente vai falar do nosso sistema límbico, o sistema emocional. E o sistema emocional, ele pega ação e ritmo e a área emocional. Tá? É emoção, ação e ritmo, essas três partes. Porque lembra que eu falei que o rosto é dividido em 5 partes? Então, as 5 partes do rosto também entra. A gente vai dando só uma procuradinha aqui para falar algumas coisas para vocês. Tem a primeira ação, nós temos pensamento, sentimento, percepção, sensação e sinestesia. Sinestesia, isso mesmo. Então, isso é as 5 partes do rosto, que é vontade, intuição, ação e ritmo, emoção e racional, tá? Então tem algumas coisas que a gente tem que buscar ali só para trazer para vocês mais fácil. Então quando eu entro nessa outra área do meu rosto, que é a área emocional, então eu vou cuidar desse pedacinho aqui, gente. Tá? Ó, tanto que vocês vão entender, ó. Emocional, essa área aqui, ó. Desde a orelha, então vamos dizer assim, ó. E vem totalmente aqui, porque pega aqui, ó. Até abaixo da sobrancelha. E isso, quando falamos abaixo da sobrancelha, falamos de uma emoção racional, de uma emoção que tem esse poder de pensamento, que ela não sente só emoção por sentir, ela sente uma emoção pensada, que vem junto com o pensamento. E quando eu falo do meu ritmo e ação, que fica bem nessa pontinha aqui, ó, do meu nariz, que é uma outra ação do meu formato de rosto, o que eu estou tendo? Eu estou tendo mais a ação e o ritmo pela minha parte intuitiva. Esse é o amor do intuitivo e esse é o amor do racional. Olha que doido. É a forma, né, do cérebro que ele funciona. E nesse sentido, o meu modo de agir, então o meu nariz, as minhas bochechas, tá? A minha parte do orelha, da parte que eu falo, que não pega, ó. Tanto que eu quero que vocês entendam, ó, que eu venho com uma linha, tá? Isso é proporção áurea, é o que eu falo pra vocês, que tem a medição, por isso que nós colocamos as reguinhas, que muita gente fala assim, eu procuro um visagista para cortar meu cabelo, muitos deles usam réguas, eles usam aquelas formas nesse sentido, porque cada pedacinho é o que ele está sendo trabalhado. E isso é uma coisa que a gente vai colocando em cada pedacinho ali e tentando entender isso, tá? Para sentir isso, vamos pensar. Eu sinto o ritmo melhor, eu sinto isso. Obrigada, só abaixa um pouquinho o som. Desculpa, tá, gente? Nós estamos aqui ainda treinando tudo o nosso tempo aí, tá aí. Tem algumas coisas que a gente pega para ser mudada ainda. Estou com a equipe aqui, ó. Então, e isso, essa parte da emoção, ela tem o ritmo e ação, porque é o movimento do intuitivo. Por isso que a gente, é as primeiras paixões que nós vamos sentir. A pessoa fala assim, nossa, eu gosto de, quando eu vou me relacionar com alguém, eu gosto de olhar no olho da pessoa. É o olho realmente que eu estou olhando? Não, eu estou olhando no lado da razão dessa pessoa. Eu tenho o meu cérebro, a condição toda. Isso em cor, tudo que a gente tem é essa parte, tanto que fala que é o terceiro olho. Por quê? Porque é onde realmente temos visão emocional sobre a situação. Temos alguns fatores. E, gente, quando entra na emoção, entra muito nesse fator do intuitivo mesmo, nesse ritmo e ação,
é onde você vai trabalhar, porque por isso que eu falei pra você que o ambiente tem muito a ver, mas eu gosto do ambiente, eu não gosto do ambiente, eu consigo me identificar com o ambiente, eu consigo mudar o ambiente. Como que é o meu ritmo? E daí tem aquelas pessoas que você fala assim, eu não consigo lidar com essa pessoa, eu não consigo gostar dela, porque ela tem uma dificuldade, é totalmente ao contrário do que eu sou. Eu quero fazer assim, ela faz daquele jeito. Isso na área profissional principalmente, as pessoas têm muita dificuldade. Outra forma que eu vou falar pra vocês, a parte financeira pega muito, porque é a parte da produção, é a parte do rendimento que a gente vai ter, do que a gente produz. E o que faz produzir essa função, por que a parte financeira ela entra na parte do intuitivo e direto na emoção, na ação e ritmo? Porque é da forma que nós agimos, da forma que nós colocamos a intensidade, a força, ou é a forma que a gente vai ter resultado naquela área, principalmente. Trabalhar, tem muita gente que fala, eu trabalho muito para ganhar muito. Tem valor nisso? Logicamente. Mas é só, e muitas pessoas pensam que é trabalho braçal, gente. Não é isso. É quando você coloca o seu cérebro para produzir. E a forma que nós temos nesses pensamentos, nesses sentimentos, trazemos muito para nossa vida atual, que é as crenças, é onde crê. Tudo que você vai pegar é na sua emoção do intuitivo e a emoção da emoção natural, que vai trazer todas essas informações para a nossa vida. Então, não é nada místico, é uma coisa muito real. Então, assim, no ambiente que a gente foi criado, da forma que a gente teve, como foi ouvido tudo isso, porque tem muito isso, as falas que nós escutamos quando criança e levamos para a vida é onde cria essas crenças. E as crenças vai nos limitando, vai nos fazendo a entender que aquilo é uma verdade e passa a ser verdade porque nós mandamos essa informação para o cérebro. Por exemplo, de tanto que é dito. E as pessoas que são os P's da vida, tudo que P é qual? Professor, pastores, pais, padrastos, é as que traz professores, é o que traz as informações para nós desde quando nós nascemos. E aí é o que vai também trazer crenças boas e crenças ruins, crenças também que limita, porque a maioria das pessoas falam o que elas sentem, o que elas se defendem. Nós sentimos, nós vamos defender os nossos filhos, então nós trazemos crenças para os nossos filhos que está sobre até o nosso passado, nós nem percebemos. Daí tem aquela lembrança, do jeito que a minha mãe fez comigo, eu não quero fazer com meu filho, eu quero fazer 1000 vezes melhor. Só que automaticamente você vai e faz o mesmo. Sem perceber, você está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque isso tudo está muito a ver ligado nas nossas emoções, do intuitivo, do nosso modo de agir, da nossa forma de fazer. Então o nariz, quando eu olho para o nariz de uma pessoa, automaticamente eu falo, nossa, que nariz empinado. Não me identifiquei com essa pessoa. Ela é muito narizinho, então por que falamos dessa forma? Porque automaticamente o que o meu cérebro é o contrário do que eu estou precisando. Então assim, aquela pessoa ela vai trazer em mim aquele temperamento que está me faltando, está em baixa. Sempre vai ser isso. Então quando eu olho aquilo que eu estou vendo nela e me incomoda, entenda que aquilo que está precisando estar em mim para ter uma transformação nesse momento. E isso é o que eu bloqueio. Por que eu vou bloquear isso? Porque todas as minhas crenças, os meu medo de mudança, a minha acomodação, então vai fazer tudo isso acontecer. Coisa em fração de segundos, não é uma coisa pensada. Eu fico horas e horas imaginando isso. Não, gente, eu olhei, meu cérebro já capta, porque ele é muito rápido. Ele tem uma velocidade da luz dentro de nós. Então, só para vocês entenderem o quanto isso é rápido nesse sentido. Então, os sentidos, ele vem nessa forma, né? Então, o meu cheiro, a minha audição, tudo tem a ver com as minhas lembranças. Então, quando eu falo dessas 5 sentidos, que tem muito valor sobre nossos pensamentos, as 5 linguagens do amor, 5 sentidos, 5 não sei o quê. Então, tudo traz 5, gente. Por quê? É as divisões do meu rosto. E isso vocês vão entendendo e falar, cara, que louco, é muito doido uma coisa se unindo com a outra. Então, quando você tem essa visão do conhecimento, que não é só chegar no visagismo e falar assim, olha, como eu falo pra vocês, seria muito fácil, gente, vocês estudarem o visagismo para qualquer área da praticidade do seu trabalho de beleza. Porque é muito prático de fazer alguma coisa. Vamos lá, vamos pensar como acontece na parte estética. Eu vou lá, não gosto do meu nariz, né? Eu tenho uma amiga que ela vive reclamando que o nariz dela é mais caidinho. Eu falo pra ela, mas aí tá toda a sua parte financeira
Tá toda aí a sua gana de você saber que você gosta de coisas mais sofisticadas, ter mais pé no chão, ser mais centrado em algumas coisas que você quer, tá nisso. E tem muitas pessoas que vai lá e faz uma cirurgia e coloca o nariz lá em cima. Colocou o nariz lá em cima, automaticamente eu fui pro primaveril. Vou pro ar, vou voar, quero um monte de coisa totalmente diferente. Já aconteceu caso, gente, de... A gente está fazendo um trabalho, né? Isso daí foi até no fator de finalização de cursos, que a gente estava finalizando e uma moça queria muito ser transformada. E a primeira coisa que ela foi procurar dentro do trabalho era isso, né? Ela queria ter uma leitura porque ela não se identificava com o nariz dela. E ela queria mudar o nariz, queria mudar o nariz. E aí a gente faz toda essa pergunta, como que ela é, como que é o modo de agir dela em casa, como ela tem de atuação, de trabalho, de vida. E ela tinha um nariz bem mais longo, mais, né, vamos dizer, tinha afinco, né, que era abaixo, ela era mais envolvida com uma coisa quando ela se colocava. E a gente trazia, porque ela trazia muita forma de melancólico na situação. E isso, para ela, era incômodo porque ela se sentia muito inferior ao esposo, ela não sei se ela queria ficar mais bonita, ela falava que ela não se sentia bem, quando ela se arrumava, se maquiava, era coisa que ela não se olhava. E a gente perguntou um pouco sobre a família, sobre a vida, como que era a atuação dela no dia a dia, e mesmo assim aí foi indicada para um cirurgião plástico. E em 6 meses ela passou por todo esse processo e ela mudou o nariz. Em 6 meses ela estava separada de um casamento de mais de 15 anos de casada. Nossa, Adriana, mas o nariz dela fez ela se separar? Ajuda, gente. Ajuda porque o modo de agir dela mudou. E a crise naquela situação entrou porque os dois já começaram a se bater. E ali a uma pessoa que não falava, que não se colocava e ficava mais dentro das situações, arrumando pelas beiradas, vamos pensar, ela começou também a se impulsionar, a ficar muito mais agitada, querer coisas que já estava dentro dela, na verdade, só faltava voar, e ali aquele fator segurava um pouco ela, sabendo qual situação de vida que ela estava naquele momento. Automaticamente ela foi fazer tudo que ela não fazia antes e muitas vezes não deu certo aquele relacionamento. E terminou um tempo e passou um pouquinho, ela falava, eu queria voltar, eu acho que eu queria mudar de novo. Mas aí se torna muito complicado, porque vai cirurgia em cima de cirurgia, e vocês conhecem pessoas aí, né, fala pessoas na mídia, que elas vivem nessa transfiguração, porque já chega a ser uma transfiguração de imagem. Porque elas não se reconhecem mais quem são. Então fica uma busca incessante, gente. Por isso que cada coisa que vocês forem mexer no rosto, pensem. Pensem muito, procura mais informação sobre isso, tenta entender o porquê isso está te incomodando, porque isso vai fazer com que você tenha um sentido mais aprimorado sobre isso e vai fazer coisas que vai trazer realmente uma saúde tanto emocional e física para você, tá? Porque essas mudanças mexem muito na área emocional e física. Por quê? Porque ela faz uma elevação sobre quem vocês são, ela vai mudar a questão. Então, tudo que a gente for pensar sobre mudança no rosto, sobre o que isso influencia na minha vida, tá, e pô, Adriana, você tá falando muito, o nariz tem muito a ver com isso? Tem. E, gente, eu quero sim trazer para vocês um estudo, ó, o que cada um fala, o que cada parte do rosto fala e o que eu posso... a pessoa falar, eu me identifico com esse nariz, não me identifico com isso. E tem a ver com os temperamentos, porque cada nariz é de um temperamento, ó que doido. Ah, tem isso? Tem, porque a gente estuda a medida, tem as formas, a forminha aqui do redondo do nariz, igual o meu nariz, ele tem uma bolinha aqui na ponta, aonde eu tenho maior proporção do inverno, aqui na ponta do meu nariz. Ele é o que mais influencia esse fator de relacionamento, tá? É uma coisa que quer estar gente com as pessoas, quer agradar a todos, sempre tá de boa. Esse fator de ser até legal, isso mostra muito isso. Nossa, olha, ela tem cara de boazinha, mas se você for pegar todos os outros fatores do meu rosto, não se posiciona só nessa ação, tá? Então isso é ação e ritmo, é a forma que eu atuo, é a forma que eu tenho de envolvimento com as pessoas, de movimento com as pessoas, tá? Outra coisa que acontece muito, a bochecha, formato. Tem pessoas que tem mais caidinha aqui, mais próxima do nariz, tem outras que tem uma bolinha mais no meio, outras que tem uma bolinha mais colocada aqui mesmo, ó. E aqui, ó, as maçãzinhas do rosto, tanto que a pessoa vai lá e estica, né? A primeira coisa que coloca, a gente até tá aí, ó, eu fico em frente à câmera só para vocês entenderem o quanto muda isso. E eu mudei, pequena forma disso, o meu pensamento e meu raciocínio sobre essa imagem muda também.
Então, nessa área da emoção, gente, eu trabalhei muito com a área da maquiagem. Foi quando eu... Nossa, foi um desenvolver muito grande com a maquiagem. Porque eu sei que as linhas e os traços que eu usava e uso com a maquiagem, ela muda a minha forma de pensar. Ela muda a minha ação naquele momento. Ela muda a minha emoção no dia, entende? Eu preciso estar com a emoção mais calma, tipo, super feliz, que mexe na parte do bem e do mal. Então, como que eu venho usar isso? Eu uso a maquiagem ao meu favor. Eu nem sempre preciso ir lá e passar no cirurgião plástico para usar aquele momento só para mudar aquilo. Então, eu posso usar a maquiagem com as linhas de forma? Posso. Eu posso usar a cor, porque a cor tem tudo a ver com a emoção? Posso. A cor é o que mais tem um sentido sobre a emoção. Então a cor é o que faz os nossos olhos brilharem. Por que eu preciso dessa cor? O que essa cor movimenta, em qual sentido? Então, quando eu estudo tudo isso no visagismo e trago isso mais claro, fica mais fácil de eu usar aquilo, né? Então a forma, só para vocês pensarem, eu tô com roupa, essa roupa, ela tá agindo na minha área emocional, né? Então assim, se vocês forem ver, eu tô com um triângulo, ó, tá vendo? Isso aqui me traz um triângulo invertido, mas aqui por dentro também tem um redondo. Nossa, Adriana, isso tem a ver? Tem muito a ver. A roupa que você usa, as golas, as formas. Então, só para vocês entenderem, tem forma, concorda comigo? Ó, tudo isso tem forma, ó, linhas verticais. Então, isso traz muita informação para o cérebro. O cérebro começa a atuar naquilo que ele está vendo. Então, por isso que existem as cores que complementam uma outra, tem as cores que tem do triade, isso tudo a gente vai entrar em fatores de cores aí que eu acredito que vocês vão amar quando vir essa forma, e na emoção fala muito sobre isso, né? Fala muito mesmo, traz um fator imenso, porque já percebeu, olha, eu vou entrar num ambiente, eu sinto a cor. Foi o que eu falei um pouquinho ontem sobre os ambientes e sobre o fator que trazia do intuitivo, que era no corpo, mas também mexia com a parte emocional, que mexe mesmo. Por que a gente pega o que gosta? Porque eu pego o que dá prazer? Por que sempre eu vou comprar alguma coisa? Olha, tanto que eu posso dizer para vocês, a maioria das pessoas de estudo é comprovado que as pessoas compram mais as coisas pelas cores que eles gostam e se identificam do que pelas formas. Porque é coisas passageiras, não é umas coisas que está sobre nós. É um momento só que a gente vai estar passando por aquele fato. Como já acontece com certeza com vocês, que tem cores que vocês não se identificam e passa uma época, passa a gostar daquela cor. E começa a usar a cor, e começa a viver com a cor, e a cor, e a cor, e a cor. Porque isso traz um novo fator sobre o que a gente precisa de passar naquele momento de emoção. Gente, isso tudo tem um fator tão maravilhoso. Eu falo que quando mexe nesses fatores de cores, só para vocês entenderem, isso é um ciclo cromático. E o ciclo, ó, ele faz o círculo porque ele vai trazer para nós realmente fatores total. Isso, a maioria das pessoas que trabalham em coloração pessoal, em colorimetria, designers, marketing, tudo trabalha com cor, tudo tem o poder de trabalhar em trazer essa informação. Por quê? Ele traz essa emoção para o ambiente. Porque quando vamos montar uma empresa, a gente vai pensar na cor que vamos colocar. Quando vamos fazer um logo para um cartão de visita, pensamos na forma do logo, sim. Mas qual é a cor do logo? Qual é a forma do logo? O que eu quero, o que aquela cor vai envolver sobre quem eu sou? Então tudo isso está na área emocional, tá? Tudo isso tem a ver com sua emoção. E aqui, ó, quando eu falo nesse fator, também tem a ver no cabelo, tá? Então, essa parte aqui que eu tenho do cabelo, automaticamente eu tenho esse fator de corte na linha emocional. Então, quando uma pessoa passa por alguma forma, o que ela muda? Se ela mudar só o corte do cabelo, gente, ela vai mudar as ações dela. Tá? Ela vai mudar as ações. Agora, se ela muda a cor do cabelo, ela muda o sentimento. Ela tá mudando uma parte de sentimental, sabe? Uma coisa que ela tá sentindo naquele fator de tempo. E quando eu mudo os dois? O que acontece? Há uma mudança muito mais completa e mexe muito mais na área emocional da pessoa, por isso que ela tem muito mais ações sobre aquilo. Então, assim, aí tem aquele fator que eu falo novamente da parte financeira, que mostra mais rico, mais pobre, né? Ai, fiquei com cara de rica, acabei de cortar o cabelo, coisa essa cor, tô me sentindo. Por que disso? Porque a sua emoção, a sua autoestima começa a ser elevada, porque você chega com uma cor que o teu corpo tem mais necessidade. E por que da coloração pessoal?
Por que eu falo que o visagismo nessa parte pode te ajudar? Nem todo mundo é interessante. Por que eu vou falar pra você sobre mudar a cor naquele momento de vida? Você vai lá e coloca, eu falo que o cabelo tem muito a ver. Coloca uma cor no cabelo porque ela tá no sentido daquele momento. Eu sempre fui muito pro natural, só pra vocês entenderem, eu nunca fui muito em mudança de cores no cabelo. Eu nunca mudei muita coisa de corte, essas coisas. Eu tenho um pouquinho mais de parte conservadora, porque meu modo de agir tem muito inverno em mim. E se tem mais inverno, eu sou mais conservadora. Aí a pessoa fala assim, sério que isso tem a ver? Tem muito a ver. E eu tenho muito mais o fator do controle sobre aquilo. Então, mesmo quando eu não tinha consciência, eu usava alguma forma de ter um controle sobre aquele fato, aquela cor, aquela corte, aquele formato. E o que eu mais me desprendi quando eu comecei a conhecer o visagismo? De não impor mais para o meu cliente o que ele deveria fazer. Isso é um fato que é totalmente... Com o profissional, ele tem que pensar muito, enquanto ele é um visagista e o que ele aplica como visagismo. O visagismo é aplicar o que a pessoa quer reproduzir na imagem dela, não é o que eu sinto, não é o que eu acho, porque o que eu vejo não cabe sobre o outro. E isso, olha, gente, vou falar pra você, é um eu presa, é o eu cabeleireiro, e é eu mesmo, porque é isso que eu quero que vocês entendam, que eu trago muito aquele cliente pra mim, tá errado, porque quando eu ponho uma pessoa na cadeira, aquela pessoa sentou ali na cadeira, e eu reproduzo o que eu sinto sobre a pessoa, entenda que às vezes a maioria das pessoas que estão muito errado, não em técnica, mas que o cliente não se sente bem é porque ele tá aplicando isso sobre a pessoa. E não está conseguindo fazer a pessoa ver esse fato que ela precisa. O que ela realmente quer expressar. Adriana, mas como que eu vou fazer como a pessoa vai querer expressar que eu não conheço? Então, gente, por isso que eu falo. E tem até um fator que biblicamente diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E é conhecimento mesmo. Se eu estou numa área, eu tenho que tentar conhecer a pessoa. Eu tenho que tentar fazer o possível para reproduzir para ela. Então isso vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Porque se eu fizer uma merda ali, sinceramente, desculpa aí pela palavra, naquele fato de produzir um produto para aquela pessoa, automaticamente eu vou poder mexer muito com várias áreas da vida dela que vai poder até fazer ela mudar uma ação de vida, tá? Então eu falo pra vocês porque a maioria das pessoas que sentava na cadeira, que chegava, as mulheradas chegavam e falavam assim, hoje eu tô com uma raiva do meu marido, tô com um problema no meu relacionamento, vamos mudar o cabelo. Por que vamos mudar o cabelo? Porque isso tem tudo a ver com a emoção, principalmente na área feminina. Não posso dizer que para vocês não mexe o lado masculino, sim, mas não é tão influente quanto o lado feminino. O lado feminino tem muito mais isso. Para mim me apresentar, para que eu me apresente bem e me sinta bem dentro de uma situação, o meu cabelo tem que estar bem. Meu cabelo estando bem, minha roupa fica boa, minha maquiagem fica boa, tudo fica bom. Não sei se vocês são assim, mas a maioria das mulheres que eu conheço, que eu trabalhei, vivo trabalhando com mulheres, é nessa situação que elas têm. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, o cabelo nessa área emocional mexe muito ao ponto de mulheres, quando, por exemplo, está passando por uma situação de enfermidade mesmo, que precisa, a queda do cabelo é conjunto com isso, entenda que ela sai totalmente, gente, é muito louca, a parte emocional dela fica muito sensibilidade e ela busca força sobre aquela situação. E o cabelo cai, quando eu perco o cabelo, eu perco a proteção. E se eu perco a proteção, eu automaticamente, eu crio naquele momento, entra no meu cérebro o fator de defesa. Por isso que eu fico muito mais forte. Já percebem as pessoas que passam por um procedimento de quimioterapia? Todo mundo olha para falar, meu, que pessoa forte. Nossa, como ela... Olha, aquilo ali me encanta de ver essa pessoa passando por tudo isso. E ela tá ali firme e forte. Porque automaticamente o cabelo dela era uma proteção. E a partir do momento que foi transferido aquilo, ela cria outra forma de força pro rosto dela. E realmente representa um fator de força. Porque o cabelo, ele é a proteção. Então por isso que eu falei pra vocês que tem muito a ver a forma do que eu tô usando o cabelo, tem a estrutura, é aquela estrutura que eu passo por um tempo. Tem pessoas que não mudam mesmo em nada, passa a vida inteira caminhando uma forma de cabelo. Mas tem pessoas que têm que passar por essas transições. E entenda que a cada momento de vida que a emoção muda, o cabelo muda. E se vocês tiverem, para ter mais certeza do que eu tô falando, procure as fotos.
Começam lá a pegar umas fotos de vocês de infância, pega vocês de adolescente, daí pega agora na vida, sabe? Pega quando era solteira ou solteiro aí que tava num momento de vida e pega depois quando já não está mais passando por essa fase. E começa a medir isso. Olha pra falar, olha, meu cabelo tava assim nessa época. Olha, eu tava com essa cor. Por que eu tava com essa cor? Daí vai ser a hora que vocês vão conseguir decifrar melhor essa parte emocional que eu tô falando na sua imagem. Que você vai sentir muito, ó. E a pessoa fala, olha, eu tenho um cliente que ela mudou de cabelo no meses, assim, vamos pensar em 3 meses, 5, 6 vezes. Porque ela não gostou? Não, porque cada semana ela estava vivendo uma intensidade nova. E por ela estar vivendo aquilo novo, era aquilo que ela precisava ver. Então ela ia e mudava a cor. E ela achava que aquilo tinha uma grande mudança, mas não era real. Aquilo estava, na verdade, ela estava pedindo ajuda naquele momento. E é a hora que a gente não percebe, que é a hora que entra um analista, um psicólogo, ou muitos outros fatores dentro da nossa vida, que mexe na nossa autoestima e vai elevar quem somos, tá? Então isso é o que vai nos ajudar muito nesse sentido. Uma outra parte desse sentido que eu quero que vocês entendam, que mexe muito conosco, quando a gente fala da nossa audição, tá? A nossa audição, nossa orelha, ele tem tudo a ver, cada pedacinho, por isso que tem hoje, como eu falo, acupuntura, né? Eu acho que tem alguns nomes que fala, certo? Eu não sei realmente o nome que é, mas que coloca, tanto que nesse orelha aqui eu estou, ó, aqui, ó, tô com um monte de pontinhos. Por quê? Estou com problema na coluna. Na onde que tá maiores pontos? Está automaticamente ligando isso. Vou pegar uma imagem aqui só para vocês pensarem. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver, cadê? Ai, eu não vou ficar devendo. Achei, pessoal. É só um minutinho, só que tem um monte de informações, mas eu quero que vocês entendam. Vou mostrar a melhor forma para vocês. Vamos deixar assim, ó. Olha. Acho que vocês estão conseguindo ver, tá dando para ver normalmente aí, ó, no vídeo. Orelha e o formato de um bebê. Olha lá que interessante. Aonde fica a cabeça, né? Vamos fazer assim, né? Olha para vocês verem o quanto que dá a visão do que a gente tá falando aqui, pessoal. Ó, esse formato, né? Cabeça, ponta da orelha, as costas, tá? Perninha, a nossa parte genital, tá? Então, tudo isso está colocado. E essa forma aqui é o exterior do corpo e o interior, como eu mostrei ontem, do rosto. Nossa, que incrível, Adriana. Então, tudo que temos o formato do corpo é o formato do rosto. Então, a parte emocional mais intensa que temos é a parte do ouvido. É a parte mais sensível, porque é a parte que temos uma conexão desde o passado, presente e futuro. Nós temos toda uma conexão em quem somos. E isso, gente, cada área que mexemos é uma área que vai ser envolvida sobre aquele momento do que o nosso cérebro vai estar entendendo naquele momento. Então, quando falamos do orelha, do que vamos ouvir, aí a hora que fura tudo, né? Põe os piercings, então entende em cada momento em qual lugar que você tá pondo o piercing de verdade no teu corpo, porque ali se torna um corpo por inteiro, uma orelha se torna um corpo, olha que doido. Então essa conversa do visagista me deixa muito louco, pessoal. Fala, nossa, é uma coisa muito confusa, não é? Parece ser muito confuso, mas o ser humano, até você decifrá-lo, ele tem muita dificuldade desse alcance. Mas quanto mais você conhece, maior é a sua sensibilidade sobre a situação. Pessoal, isso é uma coisa maravilhosa que nós temos, tá? É isso que vocês têm que pensar um pouquinho, que a sua área emocional, e isso porque eu nem cheguei perto dos olhos. Mas tem um fator tão grande, mas tão grande sobre quem somos. E outra, o nosso orelha, ele é totalmente conectado maior com a nossa área espiritual. Por que ele tem maior conexão com a área espiritual? Primeiro, porque tudo que foi escrito biblicamente, foi escrito uma coisa: ouve, filho meu, ouve o que eu estou falando, olha, nação minha. Então, assim, tudo que foi dito vem através do ouvido. Então, qual é a maior conexão que nós temos na área espiritual? Com o ouvido. Por isso que muitas vezes perdemos, porque até falamos muito com Deus, muito, falamos o tempo todo. Eu acredito que a maioria das pessoas que tem a fé aí,
que falamos sobre uma crença, né, que para mim eu não tenho outra, então eu não tenho como falar de outra forma para vocês, mas que tem uma necessidade de ouvir, tem uma necessidade de pegar o seu espírito e acalentar, acalmar ele. E quando nós acalmamos ele, quando realmente colocamos o nosso ouvido para ouvir, porque o orelha é um fato, é fora, a orelha é fora e dentro é o ouvido. O ouvido é o ouvir, é o estar atento, é o estar conectado com o cérebro, ligado a uma ação que eu preciso. Então muitas pessoas perdem porque elas não conseguem ouvir, concorda comigo? Isso nós vamos dizer, que eu tô falando de Deus, agora eu vou falar do marido, né? Que a pessoa tá falando, a mulher, principalmente, vai lá falar na cabeça dele, o homem tem o prazer de não ouvir. E por que ele tem o prazer de não ouvir? Porque ele tem uma conexão cerebral, que ele tem mais ativação sobre isso, que ele consegue ter um desligamento nesse sentido. E ele faz isso através da sua emoção. Então isso tudo é um estudo muito interessante quando nós começamos a pensar sobre isso. O poder dele é muito maior. Então por isso que o homem se torna o cabeça, a mulher se torna a parte mais frágil, porque a mulher ela tem um grande fator emocional. Porque na hora que ela gesta, essa emoção toda ela passa para outra pessoa diretamente. Mas o homem, ele tem um outro poder que é a proteção. Então ele protege por quê? Porque realmente, quando falamos desse fator do ouvir, um escuta, o outro ouve. Qual que é a diferença? Porque o que escuta, acho que é o que é mais próximo do orelha, mais prático nesse sentido, né? Que é o lado de fora dele e o lado de dentro. Tá? Então, mesma coisa o rosto, o lado de dentro e o lado de fora. Tem uma conexão do lado externo e o lado interno. E o lado interno, gente, quando entra nessa emoção, só tô falando um pedacinho. Gente, porque é muito complexo. Quando falo da parte emocional, até para não bugar o cérebro, para não dar um bug aí. Então, pra gente conseguir entender um pouquinho mais dessas áreas, para vocês entenderem para vocês. Adriana, mas como que é meu nariz? Como que é meu rosto? Como que é isso? Daí eu vou trazendo um pouquinho mais de estudo. Eu creio que até semana que vem já vai estar aberto maior conhecimento dessa área, porque venho agradecer vocês também essa semana inteira que vocês estiveram aqui comigo, que foi uma semana que realmente de posicionamento, que eu falei, eu vou dar continuidade, que eu quero realmente trabalhar e mostrar para as pessoas. O meu trabalho é expressar isso. Gente, eu estou mostrando coisas para vocês que realmente não foi um dia de conhecimento, não foi um tempo financeiramente, vou falar para vocês que isso daqui vale, tô falando que é quase igual ouro realmente, porque é caríssimo. Os estudos todos eles que eu fiz, nenhum curso desse é curso de baixo valor, todos eles é curso de alto valor, financeiro, emocional e tudo mais, porque quanto mais alto é o valor, maior é o empenho e desenvolvimento que a gente vai ter sobre aquilo. Tá? Eu quero que vocês entendam isso também, que mexe muito na área emocional. Por quê? Porque vai destravar você em sérios sentimentos, porque a gente vai perceber, o povo tá tudo muito louco, vendendo curso aí caríssimo, o povo... Blá, blá, blá. Eu não faço. Isso tem muita conexão com o nosso passado e com o nosso modo de vida, do que a gente tá vivendo. Porque tem pessoas que não é porque elas não querem, elas têm desejo e muitas vezes elas não conseguem fazer a captação do financeiro ou do tempo mesmo, disponibilizar, né? Eu falo para vocês que o valor financeiro às vezes fica menor quando eu perco, né, do que o tempo que eu tenho para investir sobre aquilo, porque toda vez que eu invisto tempo, eu invisto o financeiro junto, porque quanto mais eu tenho tempo perdido, menos financeiro eu tenho na minha conta, né? Isso é a nossa maior dificuldade que tem para entender esse fator do que eu invisto. Mas quando eu largo algumas coisas, pego um tempo, invisto em conhecimento, é o maior valor que eu estou dando na minha vida. E eu posso falar pra vocês, muita gente me chamou de louca, muita gente fala, você é doida, onde que você tá enfiando tanto? E se eu falar pra vocês, eu nunca senti o tanto de valores que eu fui colocando em todo momento que eu vim estudando, né? Para muitos pode ser não nada, porque tem muito, mas para quem não veio de um fator, olha, eu tenho uma gama aí financeira, muita grana, então dá para me misturar. Não, gente, é diferente, é muito diferente. Posso falar para vocês que eu já sou ainda, né, um pouco assalariada, trabalho, né, pelo que eu produzo, e ali eu vou falar para vocês, isso é trabalho financeiro. Mas quando eu falo para vocês que todo o tempo que eu investi em conhecimento foi aonde eu mais ganhei, eu sempre falo isso. Porque eu acordo de manhã com essas informações, eu passo o meu dia pensando sobre isso, à noite eu estou produzindo sobre isso, então eu me tornei uma pessoa proativa.
e minha cabeça sendo proativa, e com certeza ela tem um fundo rentável muito maior, porque há valores que nunca ninguém vai entender e dificilmente vai ter pessoas que não vai conseguir pagar o preço mesmo, porque um preço se torna mais alto. Então, se você passou a investir algo na sua vida sobre conhecimento, não perca tempo, invista mesmo, passe a conhecer. Aqui estou dando um conteúdo totalmente gratuito, conteúdo que parece ser muito louco, muito confuso, mas quando vocês pegarem essa linguagem, vocês vão ver o quanto vai destravar, quantas coisas vocês vão começar a conhecer sobre o outro, o quanto vai melhorar na sua parte física, emocional e mental, na sua parte espiritual, se for uma religião, né? Se você procura isso, no relacionamento vai ser muito melhor, no seu intuitivo, na sua produção vai ser muito mais ganho. Por isso que eu falo que o meu trabalho ele não se tornou, eu não poderia ficar focada só numa área. Eu não poderia catar tudo isso que foi de investimento, que mudou, que trouxe o meu propósito de vida, que fez eu abrir meus olhos para o propósito. E o que é o propósito? Cada um vai entender que é onde maior a sua emoção está. É onde está o seu propósito de vida. E o seu propósito de vida, gente, é o que você ama fazer, é o que você tem identidade, é o que você pode falar. É o que eu tô falando pra você, eu acordo, durmo e penso fazendo isso. E o dia que eu descobri que o meu propósito de vida estava ligado a isso tudo que eu estava me conhecendo, eu falei, eu nunca perco nada por investir sobre isso. Porque é indiferente se as pessoas amam, se as pessoas não gostam, porque na verdade importa o que eu estou fazendo para melhorar não só o meu meio, mas a minha parte social, né, que é a parte da sociedade, a parte do mundo. E nós viemos por esse fator na Terra, né? Nós passamos a ser filho por isso. Então, e o maior fator e a maior preciosidade que existe na Terra sou eu e você. É isso que eu quero que vocês entendam. Que valor é pessoas que têm. A gente dá valor em coisas. Mas se vocês pudessem mudar coisas para pessoas, vocês iam ver o quanto isso vai fazer diferença em tudo que somos, tá? O investimento que temos, o porquê que fazemos, o porquê que melhora a nossa parte dos hormônios, o porquê que o prazer vem, e porquê que eu tenho muito oxitocina demais dentro de mim, como eu aumento essa oxitocina, é produzindo para o outro, é doando, é se entregando, é tendo afinco naquilo que faz e fazer aquilo sem pensar um dia eu preciso fazer. Eu tenho que fazer isso, porque através disso eu mudo uma situação. E, gente, não é fácil realmente. É um dia de cada vez. É o micro pro macro. É o autoconhecimento. Não é uma coisa tão simples quando abrimos essa janela. Mas eu vou te falar, vai fazer vocês entrarem em lugares que vocês... É imensurável o que eu estou te falando. Vocês vão olhar pro espelho e falar, meu, você é demais, hein? Se você é a mina, você fala, você é a mina, hein? Se for o cara, fala, eu sou o cara. Por quê? Porque faz muita diferença em toda situação que você vai atuar na sua vida. Você acorda de manhã pensando, você fala, cara, o que eu posso fazer de melhor pra minha vida hoje? Então você vai atrás disso. E tudo isso mudou sobre quem eu sou. Muita gente vai falar pra mim, Adriana, mas isso se torna um pouco muito espirituoso. Também, eu sou uma pessoa espirituosa, então não tem aonde eu apagar isso, eu não tenho como tirar isso sobre da minha vida. Mas uma das coisas que eu falo muito é sobre esse triângulo aqui, gente. Quando eu falo de um triângulo de vida, que nós temos um propósito na Terra nesse sentido, nós somos criados para isso. E todo mundo já ouviu isso, amará o Senhor teu Deus, amará o teu próximo e amará a ti mesmo, né? Amará o Senhor teu Deus, amará o teu próximo como ama a ti mesmo. Então, ó, essa linha aqui, ó, começa Deus. Para mim amar o próximo, eu tenho que ter um conhecimento de quem eu sou. Se eu não tiver esse conhecimento, eu nunca vou conseguir ver o meu propósito. Eu nunca vou saber qual que é o meu propósito de vida, entende? Então, assim, mudamos a luz aí. Vocês viram que foi uma coisa muito rápida aqui, né? É minha equipe, gente, estamos treinando. Então, essa parte espiritual é uma forma muito, muito interessante, tá? E isso vocês vão começar, voltou, ó, tá vendo? Ó, tira a luz, coloca a luz, olha que doido. Então, vamos pensar assim, vamos fechar esse pensamento agora, vamos entrar nesse momento. Que a minha parte espiritual está totalmente conectada com o que eu entrego para o outro, e está totalmente conectado com o que eu sou. Se eu não saber quem eu sou,
Que foi isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei dentro de tudo isso, que eu comecei a estudar. Gente, eu vou falar pra vocês, quando vocês falam de religião, já tinha anos e anos e anos e anos e anos e anos de religião. E foi quando caiu a minha ficha, sabe quando? Quando veio essa... Eu deitei e comecei a pensar, amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo a ti mesmo. Daí no outro dia eu acordei pensando nisso de novo. Pensando nisso de novo. E aí, quem é que tá falando isso na minha cabeça? Da onde que eu comecei a ter essa conexão no cérebro? Pelo ouvir. O meu ouvido se conectou com essa voz. E esse ouvido começou a ouvir. Eu comecei a falar, Senhor, me perdoe, porque eu não me amo. Eu não consigo amar o Senhor e muito menos o meu próximo. Porque quando eu tenho uma baixa autoestima, automaticamente, baixa autoestima é estar em baixa sintonia, estar em baixa fluência, sabe? Essa rotação que a gente precisa tá muito baixa. Quando eu vou subindo pro alto, automaticamente, emocionalmente eu mudo e espiritualmente principalmente. E espiritualmente é o primeiro fator da autoestima. O autoestima é saber quem me amou primeiro. A autoestima é saber que eu sou amada por alguém que eu mesmo nem sabia quem era. Então isso foi o que foi mudando no meu coração. A autoestima tem tudo a ver com conexão, conectado total. As pessoas acham que é físico e é pro alto do bonito, né? Ah, eu me coloco bem vestido, tô com minha autoestima elevada. Mentira, tem muita gente que tem muita grana, anda muito bem vestido, muito bem perfumado, com a melhor roupa, escuta a melhor música, tem um ótimo e tá infeliz. Porque ela tá em baixa autoestima. Quando uma pessoa está em depressão, ela está em baixa autoestima. Tá? Quando uma pessoa está triste, ela está em baixa. Por que está em baixa? Porque a rotação dela parou. Ela parou de ouvir quem ela é. Ela parou de acreditar em quem ela é. E ela deixa de ser essa pessoa. Ela pode fazer a melhor técnica possível. Gente, quando eu começo a falar pra vocês que pessoas que mexem muito com o rosto, mexem muito com o cabelo, aonde que tá o problema? Tá na baixa autoestima, não saber quem é. Querer buscar essa identidade, querer afirmar uma identidade que não sabe nem de onde vem e por que vem, e dores que não entende. E a gente fala que hoje nós temos vários, uma das coisas que o conhecimento nos ajuda, que foi no desenvolvimento pessoal, sim, eu não posso dizer que não. Isso foi destravando muito em quem eu era, muito, gente. Abria, eu vou falar, era um livro que cada vez que foi sendo lido, eu fui identificando ele, fui entendendo quem era. Foi aí conhecer quem eu era, saber as minhas limitações, saber aonde eu era ilimitada para fazer mesmo, mas aonde eu era limitada para fazer. E tem dois fatores aí, que tem coisas que não cabem a mim, mas tem coisas que cabem a mim que sou eu que vou ter que fazer, que é o que eu falo da autorresponsabilidade. Então a autorresponsabilidade fez eu entender que para que eu amasse o outro, primeiro eu tinha que me amar. Para que eu entendesse quem era Deus, primeiro eu tinha que saber quem eu era. Porque se eu não soubesse quem eu era, saber de quem eu vim? Como? Nunca, não tem como. E foi uma das coisas que mais me pegou. Que amor é esse que eu falo que eu amo a Deus? Que eu amo a Deus que eu não me conheço? Que eu amo a Deus e me maltrato? Que eu amo a Deus e não me encontro? Que eu amo a Deus e não... Então, gente, não existe isso. Se Ele me ama, eu me sentindo amada, eu não tenho por que me sentir mal assim. Então isso veio um grande bloqueio em toda a minha vida religiosa. Porque isso não me supria, isso não me enchia o meu coração. Eu ia lá, ouvia, tava cheio, chegava da porta pra fora vazia de novo. E isso eu falo pra vocês que muitas pessoas que eu encontro, que eu converso, tá da mesma forma. E aí, o que que acontece? Por que que acontece isso? Qual que é o maior segredo, né? Hoje nós temos os livros aí, segredo, mas o maior segredo que você tenha. Tenha o autoconhecimento, sabe quem você é. Respira fundo, tenha um tempo com você, sabe? Um tempo específico com você. Se conecte com você. Gente, às vezes não é na frente de um espelho só não. Vai para um lugar aberto, vai para um campo, vai para um parque. Senta na terra, sente a grama, olha a água, sabe? É coisas que vai conectar você primeiramente com o teu Criador. Porque isso o homem não tem poder de criar. A natureza, tudo que é natureza, o homem não tem poder. Ele modifica, porque nós estamos destruindo mesmo. Nós falamos que todo o nosso país está sendo passado por isso. Mas poder de criação nesse sentido ele não tem. Tá? Então, se você for pensar sobre isso, todo o poder foi nos dado para ser transformado, para investir, para trabalhar nesse mundo físico agora, fomos sim. Mas se tudo isso não se conectar com quem realmente é o Criador, eu vou falar para vocês, de nada vai valer. Sempre vai ser um caminho que vocês vão andar e vai voltar a estaca zero. Então, tente entender isso, tente buscar esse fator, tente ter esse autoconhecimento. Muda, porque
Eu vi que o maior valor que Paulo deixou escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento, que eu não me engano é em Coríntios que está escrito, se eu não me engano, né? Não vou falar muito de Bíblia aqui, de número, porque a pessoa é meio lesada, ela não consegue entender muito bem, esquece muito. Mas eu quero que vocês entendam isso, que o conhecimento, autoconhecimento, autoestima, então vocês entendem que vai para o alto, e esse alto quem nos dá é Ele. Então, assim, para um pouquinho, pergunte para ele o que eu devo fazer, por que eu tô assim, ou aonde que eu preciso ter ajuda nisso. Já falei, gente, já peguei pessoas que estavam totalmente, nunca botou na mesma imagem. Sabe aquela pessoa que fala, eu não tenho condições de ter uma saúde de mudança, fizemos tanta transformação. E essa pessoa ainda continua vivendo aquela mesma tristeza. Por quê? Porque não foi a imagem dela que precisava ser mudada. O que precisava ser mudada dela é a alma dela. É a conexão de quem ela é. Ela precisa rever e acreditar que ela pode. Que tem alguém que foi por ela, que amou ela primeiro. E não adianta, eu vou falar pra vocês, eu posso até acreditar que meu pai e minha mãe não me amou. Mas, ou o meu tutor, ou alguém que me criou, é isso que a gente tem que pensar sobre isso. Mas quando eu entendo que teve alguém que me criou, que me amou primeiro, muda, muda e muda. E isso não é do dia para a noite. Isso é micro para ir para o macro. Eu posso contar para vocês, é micropartículas que começa a ser mudada no seu cérebro, que começa a ser mudada nas 3 áreas da tua vida, que você começa a ser transformado. Por isso que houve uma transfiguração para passar por esse amor. Para você entender que tudo que tira, a imagem foi totalmente retirada para recolocar uma imagem limpa, bonita, perfeita. As marcas ficaram, nós podemos falar isso de Jesus Cristo, mas ele realmente mostrou a imagem que ele tinha, porque qual era o fundamento dele? Nos amar primeiro, nos ter por adoção, nos captar por esse fator. Então, quando eu falo de imagem, gente, não tem como eu não ir na imagem e semelhança do que fomos criados. E quando eu falo da emoção, é onde mais se conecta com a parte espiritual. Então, se eu posso falar de pessoas intuitivas, por que fala que o sol nasce para todos? Por que tem o rico e o pobre? Porque tem a forma de pensar nisso. Se você se entender como filho, a primeira coisa que você vai entender é que você tem uma herança nata. Você recebeu essa herança. E vai entender que o seu pai é dono do ouro e da prata. Se você está vivendo essa vida muitas vezes miserável, por que será isso? Se ele cuida de um passarinho e não está cuidando de mim, então ele não é meu pai. Mas será que eu estou buscando realmente o que é o meu propósito? Gente, uma coisa que eu acho tão interessante é que tem pessoas que ela tem um propósito de riqueza na terra, riqueza financeira mesmo. E ela se limita, porque as crenças dela não permitem ela ir chegar lá, porque ela não acredita que é pra ela. Parece que ela quer aquilo, mas ela não consegue buscar aquilo. Porque aquilo deixa ela limitada dentro dessa situação. Por que disso? Porque as dores, as imposições e tudo que ela ouviu fez com que ela acreditasse que aquela vida era dela. E ela merecia aquilo. E ela não vai mudar outra forma. Então eu quero que vocês entendam que tudo que mexe na sua emoção, realmente ela vai transfigurar aquela imagem, ela vai mudar aquilo. E outra, eu vou falar pra vocês, gente, é coisas muito simples. Quando eu falo de emoção, eu falo de imersão de guarda-roupa, imersão de um monte de coisa aí, porque entra em emergir, em ir na água mais profunda. A água que tá lá no restinho do pé suja é onde eu vou limpar, só pra vocês entenderem. E a água profunda, em toda a Bíblia ele sempre fala, coloca os pés, né? Foi até uma passagem que fala muito de Ezequiel, que biblicamente explica sobre isso, sobre a passagem que falava para ele ir para o mais fundo, para ele ir para o conhecimento. E esse conhecimento do mais fundo é conhecer quem você é aprofundar realmente aonde está a sua dor, é retirar aquilo. Se eu não confesso, eu não sei que aquilo existe dentro da minha mente. Mas como que eu vou saber uma coisa que eu não vejo? Tudo isso está guardado na nossa emoção. Como eu falei para vocês, desde o ventre eu venho guardando isso no meu coração. E muitas vezes eu trago a pobreza da minha família, eu trago a vida miserável que um tataravô lá atrás trouxe. Desde Caim a gente traz essas histórias na nossa percepção de vida, tá? Para vocês entenderem. E vamos perdendo muitas coisas que foi dado, gente. Assim, eu vou falar para vocês, nós ganhamos por uma dor, mas alguém teve que pagar o preço. O preço já foi pago por nós, o preço já foi dado, já foi derramado, já foi ali, toda aquela transfiguração foi para que a gente entendesse. E outra, o que é a vida em abundância? A abundância é quando eu, homem, entendo
Que eu não vou ser mais roubada, que não vou, sabe, que vem, a gente fala o homem mesmo, né, que tem lá em, acho que se eu não me engano é João 10:10, o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A maioria da paralisação que tem é o próprio homem que faz isso, e nós colocamos que é tudo quanto é fatores, menos o homem mesmo, então somos nós que limitamos quem somos. A vida com abundância é a vida completa, tá? As meninas estão aqui pra mim, ó, corta. Porque a gente tá vencendo, né? Só que como caiu minha live e eu voltei, eu tenho umas horinhas a mais com vocês, olha isso. E hoje eu tirei esse pedacinho pra realmente tratar isso, gente. Então eu quero que vocês entendam um pouquinho disso, tá? Porque eu vou falar da parte emocional. A semana que vem eu vou trazer algumas pessoas falando sobre... Vou bater um bate-papo, nós não vamos parar com as lives. Se vocês quiserem conhecer mais, vamos marcar esse tempo. Eu quero que vocês vejam que seja assim, vai ser realmente os mesmos horários, os mesmos dias. O sorteio hoje vai estar saindo. Oi? O nome do sorteio vai ser Imagem e Semelhança, meninas. É isso que elas estão falando pra mim ali. E eu fico assim, porque elas montam ali no momento da live. Eu falo que é muito louco isso que tá acontecendo aqui, né? A gente fala que tá fazendo algumas coisas muito novas, porque realmente pra mim, eu estar aqui com vocês é muito novo. É muito novo, eu não tinha essa conexão. Quando eu fui terminando meus cursos, eu realmente, de conhecimento, eu falava, eu não posso mais paralisar. E hoje nós estamos com a mídia é povo, é a boca de muita gente nesse momento falando junto, né? É onde tem todo mundo com audição, ouvindo. Então nós temos que vir para esse lugar, né? Nós temos que vir falar sim quem somos. Vai vir um empoderamento sim para cada pessoa, porque cada um que se conhece mais se empodera em quem é e emocionalmente vai ser transformado. Porque eu vou trazer pessoas que já têm uma conexão. Eu tenho algumas pessoas aí que eu já estava buscando essa forma para trazer uma mensagem, né? Sobre o que o visagismo fez, o que transformou, o que mudou na vida delas, né? Como eu falo, vamos falar um pouquinho de arquitetura. Talvez eu traga um arquiteto aqui para trazer um pouquinho de coisas novas para vocês entenderem. Se vocês entenderem um pouquinho da sua casa, do seu ambiente, como mudar esse ambiente para esse momento de vida que vocês estão passando, já com o que vocês têm. Porque o que eu quero que vocês entendam, gente, que a primeira coisa que eu tenho que começar é com o que eu já tenho. Porque uma das coisas que a maior sabotagem que acontece, que o meu intuitivo manda para minha emoção, é que eu tenho que fazer coisas novas para transmitir primeiro. Isso foi anos da minha vida, já era pra mim estar aqui, ó. Não tô pronta, eu tenho que buscar isso também, eu tenho que conhecer isso, eu tenho que conhecer. Quando eu falei conhecer do marketing, gente, eu falei agora parou, porque isso daqui não é comigo, não, tenho dificuldade. Mas aí tudo alguém se levanta pra fazer e a gente começa a estar aqui, tá? Só pra vocês entenderem que acontece sim. Então, a semana que vem vamos estar chamando essas pessoas que queiram estar. Também pode ser um de vocês que estejam aí, queiram vir para o bate-papo, vamos abrir essa sala, vamos conversar. Se você já passou por consultoria aqui comigo, que conhece esse trabalho, que vê o que está acontecendo, simples, teve pessoas que só fez um corte de cabelo, gente. Ela nem veio fazer consultoria. Mas se mudou, se ela sentiu que isso transformou aquilo, vamos trazer para cá, vamos falar, fala o seu depoimento aí, conversa um pouquinho, porque eu creio que as outras pessoas também precisam entender, porque isso é muito novo o que eu estou falando. Adriana, mas é só pro... Então você vai trazer vídeo, você falou vídeo, eu falei que é umas lives em aula. Por quê? Porque eu falei de temperamento, é o autoconhecimento com você. Então não é só para você ir lá e produzir numa produção. Primeiro é em você, tá? Então eu vou dar continuidade nisso, de trazer essa força, porque quanto mais você se fortalece, mais você tem o poder de ir para qualquer lugar e abranger mais pessoas, que seja um fator de multiplicação, gente. Eu quero que vocês entendam isso. É a única coisa que eu peço para vocês de coração. Que mesmo que vocês não se sintam à vontade de trazer pessoas para essa live, ou trazer pessoas para vir conversar, mas falem com elas, mostrem para elas se isso está mudando vocês, que está fazendo algo diferente dentro do que vocês estão vendo. Multiplique, vai lá, pega aqui, leva para outro. Se vocês aprendem qualquer curso aí, multiplique. Só assim que vocês vão aprender mais. Só assim que o seu cérebro capta mais, porque tudo tem a ver para com o outro. Porque tem aquela coisa do triângulo. Toda vez que vocês lembrarem, o triângulo tem tudo a ver com o pai, com o próximo e comigo. Pai, que criação. E se eu entendo isso, eu levo isso para muitas pessoas.
Não ache que você é menor, ou que você não tem algo para entregar. Todo mundo tem alguma coisa para dar para o outro. Todo mundo tem, gente. Sabe por quê? O que eu falo assim, é aquilo que eu falei, um médico que está se formando pode ajudar alguém que está prestando vestibular. E aquele que está prestando vestibular não sabe ainda qual foi o processo que ele passou. Isso eu tô falando de alto nível, mas vou falar de coisas simples. Tô falando de autoconhecimento mesmo, coisas simples no dia a dia, numa profissão. Eu posso dizer, uma mãe mais velha, ela vai sempre ensinar a mãe que está saindo, ó, tá casando, né? E vai ficar grávida, a mulher já tá dando ensinamento. Então por que nós temos esse fator já dentro de nós? Porque nós temos necessidade disso. E é a primeira coisa que vocês têm que entender sobre propósito. Se vocês entenderem isso, gente, já é o primeiro passo para vocês começarem a decifrar qual é o seu propósito de vida. Que você tem um fator muito forte aí com você, que você é muito importante e que você tem muito crescimento ainda, não só para ter, como passar para o outro. Então, vamos mudar o mundo, vamos fazer o nosso papel agora, vamos mudar. E eu, para mudar o mundo, eu não preciso de mundo, eu preciso muito. Eu preciso mudar só o meu primeiro ambiente, daí depois eu já tenho um fator para mudança maior. Então, eu agradeço mesmo vocês todos que estiveram aqui essa semana. Eu agradeço vocês que vão chegar. Eu tenho um fator no meu coração muito forte de gratidão. E agradeço todos que vieram para a live. Nós já vimos aí que vai chegar uma pessoa bem legal, que vai falar muito dessa parte de mentoria espiritual, porque eu cheguei a ter uma confusão muito grande na minha cabeça, gente. Aonde foi? Foi da parte profissional pro lado espiritual. Ah, mas eu não tenho que fazer tudo isso porque, olha, eu tô no meio, né, de cristão que fala que eu tenho que amar meu próximo, então eu não tenho que dar tudo que eu tenho pro outro. Como que eu vou cobrar isso? Como que eu vou ter um financeiro sobre isso? E isso bugou o meu cérebro. E foi na hora que eu fui buscar esse mentor espiritual. Gente, e foi simplesmente um direcionamento, um aconselhamento que mudou toda a minha função do meu trabalho. Tanto que eu posso dizer pra você que foi uma das primeiras pessoas que eu pedi para estar, até vou falar aqui um pouquinho dele, que é o pastor Daniel Júnior, que é uma das pessoas que ele me incentivou muito a vir para a mídia, e eu tinha muita confusão dentro da minha cabeça com isso, até mesmo de prezar na igreja ou qualquer coisa, porque eu falava, como que eu vou fazer tudo isso, e financeiro, isso tal, e ele me ajudou muito essa forma de mudar para esse meu campo espiritual e ir para o meu lado emocional. Então eu pude pôr, sabe, caminho ali certinho. Então, gente, olha, deu um crescimento, e eu falo para você, quando você tem um mentor que te acompanha, que te abençoa, que te olha, faz toda a diferença na vida. E eu vou falar pra você que isso muda muita questão. Também tem um fator grandioso que vai vir outra pessoa aqui que tem um grande amor, que foi um coach, e é um coach, não foi não, ele é um coach. Ele é uma pessoa também que me ajudou muito espiritual e também muito nesse fator desse direcionamento de tomar essas decisões que eu tenho aqui. Então foi as pessoas que eu trouxe primeiro no meu conhecimento para mudar isso. Olha lá, vai ser muito interessante essa live, né, gente? Vai, porque vai trazer muita diferença sobre a identidade, sobre o porquê que eu coloco, e tem essa troca aí. É muito interessante quando a gente tem isso. E eu vou falar uma coisa, vocês querem estar bem, honrem as pessoas que produziram na vida de vocês. Seja elas quem... Olha, vocês podem ser que uma pessoa que fez uma passagem, mas honrem elas. Tava até aí um pouquinho com a Cláudia, ela foi uma das mulheres que me direcionou bastante também para esse conhecimento de mulheres. Tem uma troca com mulheres aí dentro, Thaís, e tem muitas pessoas aqui nesse momento que eu sou grata. Porque são pessoas que me ajudam a se tornar uma pessoa melhor. Que eu possa cumprir meu propósito. Mais uma coisa sobre propósito. Ninguém consegue viver seu propósito sozinho. Ninguém, não tem. Todo mundo precisa de alguém para ter seu propósito cumprido na Terra. Então, vamos pensar sobre isso. Esse final de semana, pensa um pouquinho. Gente, propósito ligado ao céu, não tem como não ser assim. Quem me criou por um propósito, então tem tudo a ver isso. Então não tem como fugir de uma coisa e outra, tá? E eu agradeço mais uma vez, né, minha equipe que ficou aqui a semana toda me ajudando, que não é fácil essa coisa de ser novo para nós, mas eu espero que possa ter melhoras. Gente, crítica construtiva também pode chegar aqui, tá? Que fique à vontade aí, mas que a gente possa vir melhorando cada dia mais. Excelente semana para vocês. Vou começar a trabalhar. Pode vir, tá? A pessoa que tá aí, que sabe quem é que tem que vir aqui passar pela consultoria, e eu tô te esperando pra gente começar a trabalhar no dia hoje. Muito obrigada, gente.
Uma ótima semana, ótimo final de semana, com muita graça, com muita paz. Procure um valor da sua vida. Se está se sentindo muito triste, procura primeiro pelo lado espiritual, vai ajudar muito, que vai cobrir todo o resto, tá? Se é isso que te falta, procura alguém que possa te ajudar nesse fator. Deus abençoe vocês.